Transtorno do espectro autista. Aí você, colega, deve estar assim, nossa, autista na instituição? Saiba que nós já temos. E não é só um. Nós temos casos que são autistas funcionais, temos autistas considerados moderados, mas nós temos sim já autistas. E é importante que você, colega, tenha conhecimento e saiba atuar diante de um estudante com autismo. Então, o que é o autismo? O autismo é um tipo de deficiência. Até 2012, ele era considerado um transtorno global do desenvolvimento, que eu vou falar mais à frente. Mas de 2012 para cá, é considerado um tipo de deficiência. Então, ele tem os mesmos direitos, as mesmas prerrogativas de qualquer outra deficiência. E quais são as principais características do TEA, que é o transtorno do espectro autista? Olha, tem uma característica aqui que ela é muito importante, que você precisa ler sobre ela e precisa compreender. Porque através dela você vai trazer o TEA para a sua aula. É o interesse restrito. O interesse restrito é uma característica muito presente no TEA e que é necessário que você tome isso a favor seu na aula. Por quê? O que é o interesse restrito? Vou dar um exemplo. O TEA, ele pega um assunto e ele tem domínio de tudo sobre aquele assunto. Por exemplo, ele quer falar, ele tem domínio sobre o espaço. Então, tudo sobre o espaço ele vai saber. Ele sabe quantos anéis tem Saturno, a circunferência de cada um, ele sabe a distância de um para o outro, a distância de Saturno para o Sol, do Sol para a Terra, quantos anos-luz a gente gasta daqui até o Sol. Então, assim, ele sabe todos os detalhes. E aí, você traz isso como aliado seu no seu conteúdo. Se você é professor de português, insira algo do interesse restrito para ele e você vai conseguir ter sucesso. Se você é de química, também consegue fazer isso. Se você é de física, também consegue. Então, assim, descubra qual que é o interesse restrito do TEA. Né? Tem um exemplo bem interessante que uma fono, que é especialista na área do TEA, ela disse que um paciente dela chegou lá desesperado e disse que ele não conseguiu conquistar a moça que ele apaixonou porque ele chegou lá e falou com ela bem isso aqui. Oi, tudo bem? Você sabe quantos anéis tem Saturno? Você sabe a diferença de um para o outro? O tamanho, a circunferência? O assunto era esse. Então, ele não conseguiu conquistar, a moça ficou assustada e ele ficou revoltado. E aí a fono trabalhou em cima disso com ele, para ele entender que a pessoa não tem a obrigação de saber e que isso é um interesse dele. Então, você, professor, precisa de ter esse foco também. Então, é uma característica importante. Outra característica são as estereotipias, que são fugas, na verdade. Por exemplo, ele começa de repente a movimentar o ombro, movimenta, 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 movimenta. Por quê? Não pode impedir, aquilo ali é um momento de descarga. Ele está descarregando para ele não entrar em crise, ele começa a fazer os movimentos. Tem alguns dos TEA que chamam isso de flap. Né? Eles apelidaram de flap, mas são as estereotipias. Outros precisam de dar pulinhos, começa a dar... Só que eles têm uma regra, uma lógica, não é qualquer pulinho, não. Se para ele a estereotipia é 3 pulinhos, tem que ser 3 pulinhos. Se for 3 pulinhos e rodar, 3 e rodar. E, de repente, dentro da sua aula, ele vai querer fazer isso, porque é uma necessidade que ele tem, é uma característica do TEA. Então, isso é importante que você saiba. Leia o material que a gente deixa disponível na nossa sala para você entender um pouco mais sobre o TEA e saber como atuar diante dessa situação na sala de aula. Vamos para o próximo slide. Então, a dificuldade de concentração. O TEA também tem essa dificuldade de concentrar, porque ele é muito sensitivo. Por exemplo, se você está aí agora me ouvindo, você está concentrado e está com foco em mim. Mas o TEA, ele não faz isso. Ele está nesse momento me ouvindo, mas ele está ouvindo o barulho do esgoto que está passando no cano debaixo de você. Ele está ouvindo
o mosquito passar, mesmo que ele não esteja vendo, mas ele escuta o barulho do mosquito, ele está sentindo o gosto que está na boca dele agora, mesmo que ele não esteja comendo nada. Ele, então, trabalha ao mesmo tempo as sensações todas. E quando ele escuta algo, isso fica na cabeça dele por vários momentos, por vários minutos. Se ele escuta uma música, se ele está escutando o som do esgoto passando, ele fica escutando isso o tempo todo. Demora para passar. Então, a concentração dificulta. Daí, é importante as estratégias para chamar esse TEA para sua aula, para o seu conteúdo. E aí nós vamos tratar agora algumas estratégias de ensino para o TEA. Próximo slide. Então a gente orienta que seja explorado o uso de imagem, o uso de figuras, porque vai chamar a atenção e vai trazer ele a concentração, a imagem. Ele tem uma memória visual muito grande, a memória fotográfica. Então, explore isso. Explore também a parte geométrica, porque o conhecimento geométrico, de modo geral, não é uma regra, mas de modo geral, o TEA tem uma amplitude na questão geométrica. Então, explore isso. Mesmo que não seja no conteúdo, na disciplina de matemática, mas explore. Então, a memória visual, explore a questão geométrica, porque vai facilitar e vai chamar esse estudante para a sua aula, vai trazer ele para a concentração. O uso de duplo sentido, não utilize, porque ele não vai entender. Ele não vai compreender o duplo sentido. Eu tive um relato de uma mãe, numa palestra que eu assistia, o filho dela é TEA. E ele chegou em casa chorando e não parava de chorar. E a mãe perguntou, mas por que você chora tanto assim? O que aconteceu? Mas mãe, a professora me falou que João comeu mosca. E ele não conformava que João tinha comido mosca, porque para ele tinha comido literalmente a mosca. E ele ficou incomodado com aquilo. Aí a mãe dele teve que explicar, mas mesmo assim ele não entendeu. Teve que levar, inclusive, para o atendimento dos profissionais que atendiam ele, para ele conseguir entender isso, tirar esse incômodo dele. Então, jamais utilize metáfora, duplo sentido, em nenhum tipo de aula que tenha o TEA, porque ele não vai compreender. Outra coisa fundamental, não faça expressões faciais para o aluno TEA. Ou qualquer pessoa que seja TEA, que você se deparar, que você conviver. Se você fizer uma cara de sorrindo, tá feliz, você acha que ele vai entender? Não, ele não faz leitura facial. Observem que a pessoa com TEA, geralmente ele não tem expressão facial, porque para ele não tem sentido. Então ele não consegue ler se você está triste, se você está chateado, se você está decepcionado. Então, durante as aulas, não faça caras e bocas querendo que ele entenda, porque ele não vai entender. Então, evite isso. Orientações para a avaliação do estudante com TEA. Então, o que a gente orienta? Como o estudante com TEA tem dificuldade de concentração, de repente é interessante fazer os momentos de avaliação em outra sala, em um ambiente separado. Mas isso, gente, essas orientações, como eu disse no início, não é a receita e não é a regra, são as possibilidades. Você tem que conversar com o seu estudante e, se necessário, com a família dele, para que vocês cheguem num consenso qual que é a melhor forma. Então, assim, de repente ir para outra sala, explore perguntas que sejam objetivas, perguntas que não tenham duplo sentido, explore muito a questão da imagem, procure fazer isso que você vai obter sucesso e o aluno TEA também terá sucesso. E o principal, tenha a abertura para você compreender as situações, as estereotipias, as dificuldades desse aluno com TEA. Próximo slide. Estratégias de ensino para o discente, o nosso estudante que tenha deficiência física. Nesse caso, a gente orienta observar mais a questão física,
Por quê? Ele vai precisar de uma mesa adaptada se ele tiver, se ele for usuário de cadeira de rodas ou cadeirante, né? Ele vai precisar de uma mesa mais larga para que ele possa sentar e utilizar, ou ele vai precisar de um teclado colmeia para ele ter mais firmeza ao digitar no uso do computador. Ele vai precisar, de repente, de uma vareta que ele vai digitar utilizando a boca. Isso tudo são adaptações físicas. No currículo, isso não é necessário. A adaptação no sentido de mudar as estratégias, de como você elaborar, de como você fazer, não é necessário. Mas as adaptações físicas, sim, para que ele tenha êxito. E nas orientações de avaliação é a mesma coisa. Pode ser que o aluno com deficiência física, se ele tiver uma deficiência muito limitadora, por exemplo, um paralisado cerebral, de repente ele não tem a coordenação motora, não tem esse domínio, ele não consegue escrever, ele não consegue digitar, então ele vai precisar de um ledor. Quem é o ledor? Ele vai fazer a leitura da prova, ele vai fazer as anotações para esse estudante, então a adaptação, a orientação é nesse sentido e ele tem esse direito. Então, se ele precisar, você, enquanto professor, pode fazer a leitura para ele da prova em um outro momento. Você, enquanto professor, pode fazer a escrita para ele, ele vai falando e você anota. Ou, se ele conseguir utilizar o computador, é só fazer as adaptações físicas nesse sentido. Próximo slide. Os nossos estudantes, os nossos discentes com TGD. O que é TGD? É o transtorno global do desenvolvimento, que nós já abordamos anteriormente. Ah, mas nós temos estudantes com TGD? Muitos. É o público que mais nós temos na instituição. Tem campus que tem 12, tem campus que tem 10, tem campus que tem 8. Então, em todos os campos tem pelo menos um com TGD. E o que é a pessoa que tem TGD? Ele tem uma restrição na comunicação, ele tem uma dificuldade de concentração e ele tem uma dificuldade muito grande de expressar o que ele está pensando, porque geralmente ele fala de uma forma muito rápida, mas o pensamento não acompanha. Quais são os tipos de TGD mais recorrentes na nossa instituição? É o transtorno de déficit de atenção, que é aquele estudante que tem plena dificuldade de prestar atenção, mas não é porque ele quer, é porque ele tem essa dificuldade, tem esse transtorno. O que fazer? Nós temos que utilizar dessas estratégias que, inclusive, nós já mencionamos anteriormente, que é no sentido de o uso da música vai facilitar essa atenção, vai chamar. O uso de imagens também vai facilitar. Textos muito curtos e objetivos, isso facilita. Vai facilitar muito para o nosso estudante com TDA. E com TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Acrescenta a hiperatividade, porque além dele não conseguir ter uma concentração, ter uma atenção maior, ele também se movimenta o tempo todo. Ah, mas ele vai ficar se mexendo o tempo todo? Não, geralmente o nosso aluno ele já chega que ele já é adulto, ele já tem um domínio disso. Mas ele também vai transportar essa ação, essa hiperatividade dele para alguma coisa. Por exemplo, ele vai mascar chiclete, porque ele não consegue ficar parado de nada. Então, está mascando chiclete, então ele vai ficar sacudindo o braço, ou ele vai ficar batendo o pé, vai ficar mexendo com o dedo, alguma coisa ele vai fazer, porque ele é hiperativo. E aí nós, enquanto professores, temos que ter o entendimento disso. E qual que é o recurso? Vocês perceberam que as estratégias, elas se repetem? Quando a gente utiliza, por exemplo, o uso da música, o uso de imagem, vai favorecer a maioria das categorias de deficiência e também aqueles que não têm deficiência. Então, isso é muito importante. E vocês percebem que não é algo difícil, é algo muito simples de ser feito. Então, essas são as características dos nossos alunos com TDA e TDAH, que é um público muito grande que a gente tem.
Um outro público que nós temos que ter atenção são os nossos estudantes com dificuldade de aprendizagem. Por que, colega, que eu estou dizendo isso? Porque ele pode ter dificuldade, talvez só no seu conteúdo, mas não. Então temos que descobrir qual que é a causa. É a metodologia? É a proposta? Eu não estou conseguindo fazer chegar a ele o meu objetivo? Por quê? Quem é que vai te auxiliar nisso? Quem é que vai te assessorar nisso? É o núcleo pedagógico, dificuldade de aprendizagem. E nós não podemos deixar isso passar, porque a responsabilidade é de quem? É minha, é sua, enquanto professor. Nós temos que fazer com que esse estudante que tem dificuldade de aprendizagem tenha acesso ao conteúdo de forma plena. Então, nós temos que ter esse cuidado nas nossas metodologias. Então, tem que ter também essa atenção a esse público. Próximo slide. Quem são os setores, os profissionais que acompanham, que orientam, que assessoram as pessoas com necessidades específicas em nossa instituição? Pessoa com necessidade específica, lembram que eu falei lá no início, que são aquelas com deficiência, com TGD, com altas habilidades e superdotação. Então, os setores que auxilia, que assessora, nós temos o NAPNE, que é o Núcleo de Atendimento à Pessoa com Necessidade Específica, nós temos o Núcleo Pedagógico e nós temos o Núcleo de Ações Inclusivas na Reitoria. Então, professor, perceba que você não vai ficar só. Próximo slide. Nós temos aí o fluxograma. O fluxograma do NAPNE. Por que nós trouxemos hoje isso? Porque é importante que você, colega, tenha um conhecimento do fluxo. Ah, chegou o aluno, chegou o estudante ali que tem uma deficiência, que tem um TGD, o que eu faço? Qual que é o procedimento? Então percebam que aí está escrito todo o caminho, ele chegou, o que você tem que fazer inicialmente, como que é essa acolhida, você encaminha para onde, qual o primeiro passo, percebe que está envolvido aí o núcleo pedagógico, o NAPNE, a direção de ensino, tudo está envolvido. Então você não está só nesse trabalho. Tem que ser um trabalho em conjunto. Então, esse fluxograma, ele vai te orientar. Ele está disponível também em nossa sala e lá eu vou deixar junto uma descrição, porque é importante que você leia a descrição para entender todo o fluxo, todo o processo. E perceba que aparecem 2 documentos fundamentais nesse fluxograma, que eu vou chamar a atenção para você, colega, que é o PIA, o Plano de Desenvolvimento. É o plano individual do aluno, PIA. O que é esse plano? É aquele plano que vai possibilitar que você, colega, ao receber o aluno com necessidade específica, que você faça já as anotações, lá tem um roteiro, toda a orientação e já traça o plano de intervenção. Quando é que deve ser preenchido esse PIA? Assim que você detectou que é um aluno com necessidade específica, você vai preencher esse PIA e vai manter ele atualizado mensalmente. Quem é que vai te assessorar no preenchimento desse PIA? O Núcleo Pedagógico, o NAPNE e, se necessário, o Núcleo de Ações Inclusivas da Reitoria. E o outro documento que é fundamental e que eu chamo a atenção, que aparece aí nesse fluxograma, é o Formulário de Adaptação Curricular. Que formulário que é esse? Ele lá possibilita que você, colega, possa preencher todo campo que você fizer de adaptação, de adequação, as estratégias de ensino, tudo isso que a gente abordou aqui anteriormente, porque essas estratégias que a gente abordou são alguns itens de adaptação e de adequação curricular. Então, lá no formulário, você terá essa possibilidade de preencher, porque além de constar no seu plano, é importante que você registre no formulário para que você seja resguardado, o aluno seja resguardado, a escola seja resguardada. Tudo o que era necessário ser feito, foi feito. Chegou ao final do ano letivo, tá com dificuldade, aí sim nós vamos ter
fundamento, nós vamos ter ingredientes para saber o que pode ser feito a mais. E esses 2 documentos estão disponíveis em nossa sala e todos os campos já receberam também, mas está em nossa sala, acesse, leiam e nós estaremos à disposição para tirar as dúvidas. Lembrando que todo esse documento deverá ficar na pasta do aluno na secretaria e ao final de cada semestre ele será encaminhado uma cópia para o Núcleo de Ações Inclusivas na reitoria, para a gente junto com vocês desenvolver esse trabalho. Agora nós vamos assistir um vídeo de um aluno que tem deficiência auditiva, ele faz leitura labial, ele é aluno do Campus Pirapora e é atendido pelo NAPRIN de lá. Vamos assistir e ver o depoimento dele. Meu nome é Arnaldo Pereira Mota Júnior, tenho 20 anos e sou aluno aqui do IF de Pirapora, Minas Gerais. Estou cursando o primeiro módulo, Técnico de Segurança do Trabalho. Eu escuto assim, médio, né, baixo. Aí, mas como eu fiz vários treinamentos durante esse caminhar, teve evolução, né? O pessoal do NAP, ele é de suma importância, né, porque ele vem apoiando, ajudando. Seria ruim se não tivesse o apoio deles, né? Porque caso a gente encontrar dificuldades, porque é certo encontrar, ele sempre vai estar apoiando, ajudando, fazendo que a gente alcance nossos objetivos sem ter medo do desafio, né? Porque a vida é cheia de desafio, mas a gente tem que passar por barreira a barreira. Isso tem suma importância, estar ajudando, sabendo como que a gente está. Não só para mim, mas aquelas pessoas que precisa desse programa é de suma importância, que é um apoio, né, psicológico. Os professores também, eles são cientes, por causa que o NAP tem nos professores, indica o que eles devem fazer, como apoiar o aluno, se caso tiver alguma dificuldade. Em sala de aula também, como que o professor deve comportar, como que deve dar atenção. Enfim, eles fazem o processo para que você não tenha dificuldade, seja ciente das causas que tem que fazer e te ajuda a levantar, né? O ensino aqui não tem o que reclamar, é superior. Os funcionários aqui atendem beleza, os professores principalmente que buscam o interesse do aluno, faz o aluno ficar motivado, faz o aluno ter um propósito, né? Porque sem objetivo a gente não pode chegar a lugar nenhum. Eu cheguei aqui com a capacidade, eu saí com a capacidade além do que eu imaginava. O ser humano não pode perder tudo, mas tendo ele conhecimento, ele tem tudo, pode chegar onde ele quiser.